As pessoas iam às locadoras para conversar sobre cinema. Eram videoclubes que a gente chamava. E eu cresci nesse meio. Como fazer com que a polícia, que tem seus 247 anos, se mantenha presente, né, na vida das pessoas hoje? Por baixo dessa farda existe um ser humano. E essa é a premissa principal da série. De todos, esse era o meu maior medo. Era se o policial militar assistisse e não se visse na série. O Capitão Rosa, na hora, saiu da sala convencido que a gente deveria participar desse processo. Como? E não sabia como. Mas que a gente tinha que participar, tinha. Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje vim trazer mais um episódio do podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento de segurança pública. Bom, vocês já sabem. Siga-nos em nossas redes sociais. Curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal para você não perder nenhum episódio que acontece toda quinta-feira aqui em nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre a série Segunda Pele, uma série que vem conquistando uma representatividade mundial. E na nossa conversa de hoje vamos trazer o Capitão Cristiano, que é o roteirista da série, e o Guto Airaf, que é diretor também da série. Para quem não sabe, a série Segunda Pele é uma série que foi criada pela Polícia Militar de Minas Gerais, inspirada na vivência, no cotidiano desses policiais na lida nas ruas. Vem contando aí já com mais de 1,5 milhão de visualizações e está aqui na plataforma do YouTube. Vamos rodar algumas cenas para vocês, então eu peço a produção, roda a vinheta. Copom, bandeira Delta. Pode lançar a gente na cobertura, Copom. Copom, 75 prioridade. O único medo é não ver meu filho crescer. Esse medo todos nós temos. Abre a porta, cidadão! Abre a porta agora! Caramba, tem gente que não respeita nem a mãe. Fernão. Você vai ver muita coisa aqui ainda. Mão na cabeça! Põe a mão na cabeça! Eu não fiz nada! Olha pra mim, olha pra mim! O menor de idade que você prendeu está acusando você de tortura e de abuso de autoridade. Veículo suspeito em direção ao cerco bloqueio. Bom em viatura, Se entrar aqui dentro, eu mato todo mundo, porra! O consórcio do Cicobi é um produto financeiro que vem realizando o sonho de muitos cooperados que planejam a compra de um bem ou serviço, sejam ele carro, moto, caminhão, procedimentos estéticos e muito mais. Ah, e no consórcio não tem taxa de juros, apenas taxa de administração. E a nossa taxa de administração é a menor do mercado. Quer saber mais? Entre em contato conosco em um desses telefones que está na descrição do nosso vídeo. E já vamos para o nosso episódio tão sonhado, que é o episódio que vai falar sobre a série Segunda Pele. Como eu disse para vocês, uma série que foi criada pela Polícia Militar de Minas Gerais e que já conquistou e vem conquistando uma representatividade muito grande, mundial, inclusive. Nós estamos aqui hoje com o Jamerson. Meu companheiro de hoje é o Jamerson, diretor administrativo do Cicobi Copeng. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabi. Boa tarde, Capitão Cristiano. Guto. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, né, Capitão Cristiano, desde tenente lá no Candaciriema, que a gente vem tratando de comunicação. Fiquei um bom tempo na área comercial, agora na área administrativa. O Guto tive o privilégio de conhecer durante aí todo o processo desde a concepção, depois produção e depois o lançamento, né? Exatamente. É uma história coincidente que eu tive um período fora do Cicobi e voltei exatamente na semana do lançamento, lá na apresentação. E eu tive esse privilégio de estar no lançamento da série lá em primeira mão. Sim. Que bacana. Seja bem-vindo, nosso Guto Airaf, falei certo? Falou certíssimo. Olha, que bom, acertei. Que é o diretor da série. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, viu, Guto? O prazer é meu poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória, né, dessa jornada que foi o Segunda Pele. Construir o Segunda Pele, criar, desenvolver, produzir o Segunda Pele. Foi um período, assim, incrível na carreira. Ai, que bom. Eu estou ansiosa para a gente conversar. E
Ninguém mais, ninguém menos que o Capitão Cristiano, que é o roteirista da série. Seja bem-vindo, Capitão. Muito obrigado, parabéns aí ao Cicobi, mais uma vez mostrando que está contemporaneizado com o seu tempo, né? Produzindo conteúdos aqui. Achei ótima essa novidade. E a Polícia Militar terá sempre muito prazer de participar aqui dos projetos do Cicobi, assim como ele teve o prazer, né, de abrir as portas ali para esse projeto da Polícia Militar e tirar do papel essa ideia tão diferente que foi a série Segunda Pele. É verdade, né? Teve uma parceria com a Cicobi Copeng, né? E eu creio que foi de muita valia para vocês, e não só para vocês, como para a gente poder participar de uma forma direta e indireta aí para a série. Que legal, né? Assim, e eu gostaria que vocês contassem um pouquinho pra gente. Vamos começar com o Guto. Guto, vamos lá. Fala um pouquinho de você. Me conta um pouquinho sobre a sua história, como que começou na arte, na direção de filmes. Eu vi que você tem um livro. Conta pra gente. Bom, eu caí na arte, eu já contei essa história, né, no podcast da PM, de uma forma muito emocionante, assim, porque a ideia original era ser médico. Olha, eu estudei minha vida inteira ali, o segundo grau todo, para ser médico. E por uma questão de doenças ali, de família e tudo mais, acabou que eu fui mudando essa concepção a partir do momento que eu fui descobrindo a arte. Eu descobri a literatura, eu descobri o teatro, descobri a música e fui juntando tudo isso. Aí eu percebi que eu não queria ser um médico do corpo, eu queria ser um médico da alma. Olha, que legal. E através das histórias que eu conto, né, com o cinema, que é talvez a única arte que junte todas as outras artes, que precisa das outras artes para sobreviver, né, da união de todas elas, eu ia conseguir levar aquele bem que eu queria levar como médico, eu ia levar por meio da arte. Então eu entrei nesse universo artístico por isso. E o cinema, a paixão veio por isso, né, por juntar todas. E meu pai, ele teve uma das primeiras videolocadoras da minha cidade. Eu sou natural de Itaúna, isso na década de 80. Nossa, mineiro. Então eu ali, criança, né, vendo meu pai fazer os pôsteres, receber os filmes e tal, aquela coiseira toda de videolocadora, aquelas conversas, antigamente eram videoclubes, né? As pessoas iam às locadoras para conversar sobre cinema. Eram videoclubes que a gente chamava. E eu cresci nesse meio ali. E juntou tudo isso e resultou nesse trabalho super bacana que é o Segunda Pele. Legal, eu vou te falar, tá no caminho certo, porque tá conseguindo, tá? Tá indo muito bem. Exatamente. Capitão, eu vi assim um pouquinho de você, eu vi que você é família, né? Conta pra gente a sua história na polícia, como começou, quando você prestou o concurso, pra hoje chegar no Segunda Pele. Pois é, na verdade, eu falo que eu tenho 36 anos de polícia, né, que é a minha idade. Porque eu sou filho de um veterano da Polícia Militar, né? Meu pai foi soldado, foi cabo, foi sargento, depois fez o curso de oficiais e ele aposentou major. E eu nasci em Bom Despacho, ali na Vila Militar, ali tem uma parte muito histórica, muito tradicional. E lá eu morei nessa Vila Militar, formei no Colégio Tiradentes da Polícia Militar. E do terceiro ano eu já entrei no curso de soldados. De lá fato, 36 anos mesmo, viu? Então, assim, já realmente é uma das áreas mais vocacionadas que a gente tem, né? Uma das profissões que quem realmente não tem o DNA da missão não fica, né? E eu tive essa grata surpresa de quando eu entrei na Polícia Militar, eu enxergar realmente o tamanho que ela tinha em relação às suas áreas de resultado, né? E depois de passar uma temporada no serviço operacional, eu fui para a diretoria de comunicação. E precisei começar a pensar em soluções de comunicabilidade, né? Então, como fazer com que a polícia, que tem seus 247 anos, se mantenha presente, né, na vida das pessoas hoje. E foi aí que a gente começou a analisar as hipóteses, né, de projetos, e a gente chegou nessa linguagem, uma linguagem democrática, né? O audiovisual, ele atinge todo mundo, não precisa saber ler, não precisa... É verdade. E na plataforma que a gente colocou também, né, que é o YouTube hoje, todo mundo acessa. Todo mundo tem acesso. Então foi aí que a gente decidiu continuar com o projeto de realmente colocar ali uma grande inovação, né? Não tem precedentes no Brasil, nos países que a gente pesquisou, de uma série de dramaturgia, uma ficção sobre a própria realidade, inspirada em ocorrências reais,
tudo muito novo, a parte jurídica, né, toda se provocando para conseguir inovar na perspectiva da formalidade de tudo isso. E a gente ficou muito, eu particularmente, né, trazendo para a sua pergunta, muito realizado de saber que a gente poderia, dentro da Polícia Militar, conversar com esses universos, né, que é apresentar uma estrutura de história bem institucional, mas mesclando com algo que eu gosto muito também, que eu tenho muito prazer em fazer, que é escrever, que é criar arte também. Eu vi que você gosta de escrever, eu vi até um post seu com um texto maravilhoso. E aproveitando, eu convido você a ir lá no canal do Segunda Pele e assistir. É bem rápido, são 6 episódios de aproximadamente 20 minutos, não é isso? Exato. Eu tenho certeza que você vai se emocionar, assim como eu, ansiosíssima para a segunda... Quer dizer, isso depois a gente conversa. Falando em carreira, Jamerson, tá estreando aqui comigo hoje no podcast, né? No 20 podcast. Conta pra gente também sua carreira dentro da Cicobi Copenhague. Eu comecei bem jovem, né, no cooperativismo, com estagiário, 17 anos... Em 97, na primeira agência lá em Contagem. Não era ainda a marca Cicobi, as cooperativas ainda não eram integradas, né? E em 2003 eu vim para a cooperativa, para a Copenhague. E até então lá comecei como auxiliar na contabilidade e hoje assumi na parte de diretoria. Né? Passei pela diretoria comercial, teve uma certa vantagem que minha família é comerciante, meu pai e minha mãe têm comércio, tem bar, então lidar com o público isso facilitou muito. Mas tinha preparado toda a minha carreira para a área financeira, né? De repente fui para o comercial. Acho que o pessoal gostou muito, né? Fiquei lá um bom tempo. Aí, como eu falei, saí no finalzinho de 2021 da cooperativa. Me fizeram convite para voltar. Retornei em abril do ano passado, exatamente quando foi... Logo na sequência foi... A estreia. A estreia do Segunda Pele. E aqui fazer o agradecimento, Gabi, porque a Copenhague ela é exclusiva da segurança pública, né? A gente fala que se você pesquisar lá no Banco Central... É a única que vem no nome, Cooperativa de Crédito de Servidores Militares, Polícia Civil, Secretaria de Educação. E o apoio direto às nossas centrais, né? Cicobi Central Secrenge, Cicobi Cred Minas. São 2 centrais que viabilizaram esse projeto, né? A cooperativa integra esse sistema no estado. São várias cooperativas. Dentro de Minas é a maior rede de cooperativa de atendimento bancário, né? E isso foi possível graças ao próprio propósito do cooperativismo. Primeiramente foi apresentado para o nosso presidente, Capitão Rosa. Eu lembro que nós saímos correndo da cooperativa para ir lá no Centro de Jornalismo, né, na DCO. Quando o Santiago ligou para o Capitão Rosa, vem aqui que nós temos uma coisa boa. Aí, você pode vir aqui 2 horas? Não posso. Aí saiu a gente correndo para ir lá. Apresentou ali aquele embrião do que estava sendo discutido, né? O Capitão Rosa, na hora, saiu da sala convencido que a gente deveria participar desse processo. Como... E não sabia como, mas que a gente tinha que participar, tinha. Sim. E foi interessante porque estava no ano de aniversário de 5 anos da DCO, a Coronel Cecília teve procurando a cooperativa e a gente ilustrou qual que era o papel da cooperativa. Né? A cooperativa ela tem que investir nos seus cooperados, nas ações dos seus cooperados, no desenvolvimento do seu cooperado, então ela tem um fundo para isso, né? E a gente avaliando o que poderia ser feito em parceria com a DCO para levar essa mensagem para o cooperado, para o militar sentir que ele tem uma instituição que é dele, né? Que preocupa com ele, além da questão financeira, mas do social, do pessoal, da valorização da pessoa e da relação realmente da Copenhague com o comando, com a instituição, tanto com a PM, com o bombeiro. Como que a gente poderia reforçar essa parceria para eles entenderem que a instituição é deles, né? Aí quando a Cecília estava sentado na mesa, parou, olhou. Eu acho que tem um negócio que dá para a gente fazer com esse... Eu não vou falar, não. Eu vou voltar lá... E ela estava no subcomando da DCO, né? Exato. Ela falou assim, vou voltar lá e depois a gente fala. Aí no dia seguinte, quando o Santiago liga. Dá para você liga pro Capitão Rosa, você vir aqui. E nós tivemos essa grata surpresa de eu receber o convite, né, de participar desse projeto. Que, assim, fantástico, né? A gente ficou ansioso ali. Demorou um pouco por causa da pandemia, né? A gente aquela ansiedade toda, querendo ver o negócio sair do papel. A gente queria que parecesse ali... tivesse condições de arcar só a Copenhague para vincular mais ainda essa questão com o público. O orçamento foi ficando, no primeiro momento, foi sofrendo alterações, mas ainda bem que a nossa central, aí o nosso agradecimento para a Secrenge e para a Cred Minas, né, de abraçar essa ideia, esse projeto também, levando essa mensagem para o estado inteiro, para o país inteiro e para o mundo. Então, essa marca está aí vinculada, sendo fora, então isso para a gente é gratificante. E, recentemente, apoiamos lá a questão para ir lá em Marseille, né, concorrer lá, então isso para a gente também
mostra essa parceria, esse negócio de reforçar essa questão da Copeng como parceira da PM, parceira de segunda pele. Então, para a gente é muito gratificante. A gente vê como que é interessante, né? Eles conseguiram... A Polícia Militar de Minas Gerais já é referência no nosso país. E como que está indo tão longe, né? E está representando Minas, Brasil e como que está legal, né? Inovadora, né? Na vanguarda de vários... E eu creio também que a série ela veio para quebrar paradigmas e romper com preconceitos da própria polícia, né, no nosso meio. E eu falo por mim, porque eu assisti cada um episódio, assim, eu chorei, gente, eu tenho que falar. Eu chorei mesmo. Não posso eu me emocionei, porque, de fato, eu tenho militares na família e conheço militares. E eu vejo o quanto que é amor pela profissão e é pelo cidadão, é pela sociedade. E a gente vê tanta coisa acontecendo em fora. E eu consegui ver, olhar assim, imaginar. Eu entrei na série e vi assim, acontecendo na vida real. Eu achei isso incrível, vocês estão de parabéns. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história do Segunda Pele, como tudo começou. Imagina o peso da responsabilidade nas minhas costas, né? Ai. Com as duas instituições, né, ali acreditando, né, colocando nas minhas mãos essa responsabilidade de fazer a direção. Mas eu confesso que eu também me transformei depois dessa temporada. Porque eu não tinha... O contato que eu tinha com a Polícia Militar é o contato que acho que 99% da população tem, que é o de ver a viatura no dia a dia e tudo mais. Ou às vezes só o que a mídia coloca, Exatamente, né? Exatamente. E aí o capitão foi me mostrando o dia a dia. Foi me contando as histórias, tudo que acontece. Precisou viver, né? Exatamente. Eu tive a vivência da Polícia Militar. Eu tive essa oportunidade de estar meses ao lado, não só do capitão, mas de outros policiais que me ajudaram a entender que por baixo dessa farda existe um ser humano. Exatamente. E essa é a premissa principal da série. É mostrar o ser humano que sai de casa todos os dias sem saber se vai voltar. Que entrega. Ainda é difícil conceber para mim uma pessoa que sai de casa, sabe, entrega a sua vida para outra pessoa que ela não conhece, não, sabe? De repente, do nada, ele vai, entra, faz, né, o seu trabalho, correndo todos os riscos. Isso tem que ser muito valorizado, isso tem que ser muito divulgado para todo lado. E acho que a série tem esse papel. E, de fato, ela desperta isso, até mesmo porque, você falando isso, eu lembro que quando eu cheguei no último episódio, aí termina... Eu já tô contando, gente. Aí, eu vou contar só isso. E aí, vem assim, e finaliza com a voz do Gael. Tá vendo que eu assisti? Gravou mesmo. Fazendo juramento. É o juramento. E Exatamente. Aquele momento, quando ele fala, né, fazendo uso, às vezes, até da própria vida. Às vezes não, fazendo uso da própria vida. Aquilo eu falo assim, nossa, tem alguém por mim. E são vidas como eu. E isso, sabe, traz pra gente uma reflexão muito grande. E eu acho que já chegou a mais de 1 milhão de visualizações. Já tá chegando a 1,5 milhão. Eu vi. Que legal. É interessante, Guto, desculpa te cortar, dentro, né, do que você trouxe, existe essa intenção muito grande da gente levar as informações do dia a dia do policial para a sociedade, porque a gente sente que existe esse ato entre tudo que a gente faz, que está na nossa missão, que a gente entra sabendo que vai fazer, mas em alguma medida o sentimento, né, a leitura social em relação à atividade, ela vem viciada por inúmeros fatores e que na maioria das vezes são injustos em relação a uma grande maioria que trabalha extremamente focada na missão, né, na nobreza que é você recuperar em cada atendimento a dignidade da vítima. Às vezes a gente não vai prender o infrator, não consegue, às vezes não vai recuperar o bem, mas vai restaurar a dignidade quando a gente mostra que a gente foi atrás, que a gente correu. Às vezes acontece até alguma situação de exposição mesmo, né, como a troca de tiro é um exemplo clássico disso e acontece com frequência.
e que realmente coloca o militar num lugar de executar uma atividade que é muito importante para a sociedade, né? Todas são, mas a ausência, né, de segurança, a gente sabe o tanto que incomoda todas as áreas. E como fazer as pessoas mudarem de opinião em relação à polícia militar? Será que é um comercial? Será que é um outdoor? Ou será que é contar o que a gente é de verdade, o que a gente vive? A série é uma ficção, mas ela é inspirada em ocorrências reais. Tudo que acontece na série é um registro de várias ocorrências que já aconteceram. É isso que eu ia perguntar, porque lá traz histórias desde o início, né, quando um policial é assassinado numa ocorrência. Isso que eu ia te perguntar, se realmente todos os fatos são reais, são histórias reais que de fato aconteceram. É aquilo, né? Infelizmente, sim, né? A gente tem... inclusive, a gente até chegou né, da minha parte, aprofundar em alguns boletins de ocorrência, para resgatar realmente alguns casos que ficaram bem marcantes, militares que deixaram crianças órfãos, né, dentro do cumprimento da missão, e a gente trouxe isso para a história do Gael, né? Ele foi uma criança que cresceu sem a presença do pai, que era policial militar, e ele cresce com essa cicatriz, né? E mesmo assim com a intenção de entrar e continuar escrevendo a história que o pai dele não pôde continuar. E isso, assim, quando a gente mostra, eu sempre comento, né, nos ambientes que eu tenho a oportunidade de falar sobre a série, que ela tem uma intenção muito clara, né? Não é a polícia militar agora está saindo da sua atribuição e produzindo cinema, né? Não é isso. A gente precisa comunicar, a gente precisa conversar e levar mensagens importantes para a sociedade. De que forma? É o tempo que vai dizer, é a cultura, é a história que vai dizer. Hoje a gente sabe que o consumo de conteúdos de webséries, séries, na rotina de todo mundo é algo muito presente. Então, a escolha do instrumento é quase que um detalhe. Na verdade, é uma atenção importante que a polícia deu. Se eu fizesse um chamamento para palestras presenciais, para comentar sobre os mesmos casos que a série traz, eu não teria presença de 1.500.000 pessoas. Então, a gente está ali com um propósito muito objetivo e claro: levar a realidade da atividade policial para os mineiros, para o Brasil, para que o cidadão consiga nos olhar com um pouco de mais empatia, com mais consideração mesmo, e respeito, né, pela atividade, sem aquele preconceito bobo, né, de acreditar que todo policial militar teria ali algum tipo de desvio de conduta, que a gente sabe que claramente não é a realidade. A gente contou um pedacinho dessas histórias, o que tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu imaginei, eu até vi naquele momento em que a esposa do Gael, ela ajuda uma moça a dar à luz, e eu fiquei lembrando, porque hoje a gente vê muito vídeo, graças a Deus, de policiais agindo nas ruas, brincando de bola com as crianças, fazendo alguma ação, né, no campo solidário, assim, eu acho muito interessante, e a série conseguiu trazer isso também. São várias mensagens que deixam ali, com as cenas, com as histórias, isso é muito legal. Me conta uma coisa, e os desafios? Quais foram os desafios para colocar a série da vida, a série, assim? Nossa, eu ver vamos ficar aqui quanto tempo? Vamos ficar quanto tempo aqui? Olha, transformar a ideia em roteiro, e esse roteiro num produto audiovisual, né, num filme, numa série, é uma das coisas mais difíceis e mais gratificantes que a gente tem na vida. Sem dúvida nenhuma, porque literalmente é dar vida àquilo que a gente imaginou. E quando a gente cria esse universo, a gente tem que pensar em todo o processo. Desde onde vai gravar, né? Como vai gravar, que roupa vai gravar, como vai gravar, o ângulo vai gravar. Eu brinco que se a gente for gravar uma cena, assim, o garoto tomando sorvete na rua. Mas que sorvete? Que rua? Que sorveteria? Como é que ele está segurando? Tudo isso, esses mínimos detalhes, a gente tem que pensar. E nessa série em especial, a gente teve um carinho e uma atenção muito, muito grande nesses mínimos detalhes. E eu acho que esse foi o maior desafio, porque a gente queria retratar com a realidade. Eu sempre trouxe para o Guto essa preocupação, porque nós, policiais militares, quando assistimos a representação da atividade em alguma produção independente, né, na televisão, filme, a gente percebe de imediato já as incoerências, as questões que não representam como realmente é.
E a gente tinha esse desafio, olha, a gente está fazendo agora, a gente está apoiando. Então, tudo que um policial militar fizer em cena, de uma abordagem até uma forma de se vestir e se portar, precisa ser exatamente como é. E a nossa grata surpresa, a minha, que era o meu maior medo, de todos, esse era o meu maior medo, era se o policial militar assistisse e não se visse na série. Porque eu queria, acima de tudo, que ele se sentisse representado pelas histórias e pelos valores que o personagem... E muita gente trouxe, quando assistiu, a dúvida se aqueles militares eram atores ou eram policiais. Outra dúvida que eu tenho. Então, assim, isso já me deixa tão feliz, porque, assim, realmente convenceram muito bem. E não são policiais militares, né? Então, todos os policiais militares ali que aparecem como personagens com trama, com enredo, são atores, que a gente fez um exercício, né, de laboratório, fomos para a academia de polícia para submetê-los a treinamentos, instruções, reproduções das cenas que eles fariam na série. A gente treinou elas lá no nosso centro de treinamento policial com os melhores professores. Então, foi uma imersão mesmo nessa incorporação e construção dos personagens militares. O detalhe vai, assim, do jeito que coloca o cinto de segurança na viatura. Assim, é o detalhe mais, sabe... Porque tudo, na verdade, para nós tem a técnica certa, um padrão. Né? E eu confesso que eu não consigo mais ver filmes de séries, enfim, qualquer produto assim, que tenha policial. Porque eu vi, lá, tá errado. Tá errado. Tá errado. Lá, ninguém ensinou pra ele. Fizeram errado. Tá errado lá, não dá pra fazer. Mas a gente teve talvez tenha sido o grande desafio, porque nunca teve um produto audiovisual que representasse com tanta fidelidade. Eu lembro que o Guto me pediu, a gente trabalhou junto todas as etapas, né? E na preparação de atores ele me pediu, tem algum material, algum filme, algum audiovisual aí que você tenha como referência para passar para os atores darem uma estudada? Eu falei, não tem. Porque tudo que já saiu até hoje levou para algum lugar que não é realmente o lugar que a gente espera representar. Ou foi caricato demais, ou foi muito lúdico demais, etc. Então, a gente realmente teve que cavar esse caminho assim, de originalidade, né? E eu, inclusive, pedi aos atores, gente, deleta qualquer ideia que vocês têm do que é uma atuação policial e a gente vai construir junto isso lá com os professores para você não ter uma interpretação viciada, às vezes que a gente, na maioria das vezes, inclusive, diminuindo, né, colocando de forma pejorativa o jeito de falar, o jeito de se comportar. E aí, quando a pessoa assiste a série, dá para ver claramente que realmente é uma construção natural, é um profissional que conversa né, da mesma forma que qualquer outro, etc. Tecnicamente, para mim, mais difícil foi a cena que tem no primeiro episódio, que é uma perseguição aérea. Verdade. Né? Verdade. Então, a gente tinha ali diversos fatores extremamente sensíveis e que todo mundo trabalhou muito bem nesse sentido, mas que poderia dar errado. A gente tinha quilômetros de avenida fechada, a gente tinha piloto, dublê, né, fazendo manobras arriscadas, a gente tinha um helicóptero ali sobrevoando a cidade, acompanhando a perseguição. Então, tecnicamente, foi uma cena muito complicada. Quem vê ali, né, ali os 3, 4 minutos que ela dura, não imagina que ela durou dias. Exatamente. A gente se preparou. A gente que tá aqui no meio, dia, a gente sabe, a gente fica imaginando. Eu fiquei pensando assim, como é que eles conseguiram? Será que eles pararam na rua para poder fazer isso? E são tantos detalhes, a produtora, né, do Guto, o Guto em si, junto com o Humberto, que também estava na produção, o cuidado, até essa comunhão dos dois mundos, né? Sim. Igual, por exemplo, lá tinha um veículo andando em alta velocidade, fazendo manobras radicais ali para virar a esquina, contratação de um motorista, na verdade ele é especializado em fazer dublagem de carro. Dá aula disso para grandes empresas e tal. Entendi. Então tudo muito assim, do jeito mais cuidadoso possível para a produção toda, né? Os detalhes, as cenas de ação. E aconteceu em Belo Horizonte? Isso, nós gravamos algumas cenas em Belo Horizonte, a maioria em Sabará. É porque tem um centro histórico, eu fiquei tentando... E Contagem de Sabará, aqui pertinho. A ideia, né, até dentro do que aconteceu, a gente presumia, de representar Minas Gerais. E a gente sabe que Belo Horizonte não representa Minas Gerais no sentido estético, né? Dos 853 municípios, poucos têm o perfil de Belo Horizonte. De quem está fora de Minas, né? Então, para representar Minas na série, a gente decidiu pegar uma cidade que tivesse ali esse perfil mais próximo da realidade da maioria dos mineiros, né?
Voltando à concepção da série, foi tratado alguns pontos interessantes sobre a questão da vocacionada. Você estudou Colégio Tiradentes, e a gente vê isso muito quando a gente conversa com os nossos cooperados lá, que realmente é uma coisa que fala assim, meu pai meu avô foi, meu bisavô foi. Aí o nosso presidente que gosta de brincar, né? Que não é segunda pé, não, é uma mancha. Você carrega pro resto da vida, realmente. Você entrou na polícia, você carrega. Então, isso realmente tem uma vocação. E na concepção, quando você fala do militar se sentir representado ali, porque realmente há uma distorção em algum momento em relação a como que a sociedade prevê, porque normalmente o que vende é notícia ruim. Exato. Então, como o que vende nem sempre a notícia é boa, o imaginário que vai criando é diferente. Então, criar uma série para mudar essa percepção com o olhar de quem está dentro e se sentir valorizado é um desafio. E como comunicar com esse público? Como influenciar não só o militar, mas também a pessoa ver que do lado de lá tem uma pessoa que acorda de manhã, que tem um propósito, que tem uma vocação, ele gosta do que ele está fazendo, ele sai ali. Né? Nós vamos pegar o período da pandemia, né? O processo de valorização do militar da área de segurança não parou. Várias categorias pararam. O profissional da área de segurança, junto com a área de saúde, não parou. Você pega o processo quando teve a crise financeira no Estado, né? Com salário parcelado, o desempenho continuou o mesmo. Você passa aí que você falou do seu pai que é veterano. Então a gente vê um contingente ano após ano passando para reserva, indo para veterano, e os números, né, que são produzidos pelos militares, o desempenho é cada vez melhor. Então há uma vocação, há um empenho para aquilo, né? Não é à toa que ano passado o estado mais seguro para se viver. Então isso é uma dedicação que muitas vezes não é retratado, né? Então você mostrar que ali por trás tem um propósito, a gente vocacionado, é mais ou menos o desafio que hoje a Copeng tem, para a pessoa entender, não, quando você vai falar, não se cobra mais um banco, não, mais uma conta, mais... Qual que é o propósito que tem por trás? Não é mais uma conta, não é mais um banco, né? É diferente, né? O foco ali realmente é a pessoa. Aí quando a gente fala da reputação, que é tentar fazer ali, não, qual que é a minha missão e meu propósito? É esse. Aquilo valida pela sua ação no dia a dia, né? Então, quando você consegue retratar concorrências reais, isso representa aquela ocorrência atrelada à missão e valor, gera reputação. E o nosso maior desafio no dia a dia da cooperativa é quando a gente fala assim, não, a gente cuida do cooperado, do desenvolvimento da saúde financeira dele. Ele quer ver na prática que realmente a cooperativa faz diferença na vida dele. Senão, se na prática não tiver, não vai gerar essa reputação. Então, é muito interessante esse processo de construção e de uma narrativa para desconstruir uma narrativa que já foi criada anteriormente. Então, é um desafio muito grande. E a percepção que eu tenho, assim... Não sei se é por causa da segunda pele ou se realmente há uma avaliação diferente da sociedade. Mas você começa a ver, igual a Gabi falou, vários vídeos de ocorrências no dia a dia. De pessoas gravando, que não é o militar gravando, é pessoas comuns gravando e depois parabenizando os militares na ocorrência, agradecendo. Então, esse número, não sei se essa percepção de quem está lá na comunicação da PM, se for influência da segunda pele, de sensibilizar quem viu, nós estamos falando mais de 1,5 milhão de espectadores, será que foi sensibilizado para olhar, ter um outro olhar daquilo que na hora que realmente chama, tem uma ocorrência, você vê, ou até mesmo sem ocorrência, mas vê uma situação e vai lá e presta um atendimento, presta um socorro ali de uma situação que não está no dia a dia, às vezes não vai para a televisão. Esses vídeos do dia a gente já vê que cada vez mais aumenta. E pode ser aí uma situação ligada ao que a segunda pele trouxe esse olhar diferente em relação à atividade policial militar, né? A gente mudar tem essa concepção. Até mesmo para a própria cooperativa, para a própria Copeng, a importância da série. Não é? Eu imagino que você consegue enxergar isso, essa importância que a série tem até mesmo para... Muito. Quando você... De valorização... Aí tem muita simetria, né? Você pega a não valorização do profissional, que tem um propósito, com sacrifício da própria vida. Então, quantas pessoas... Né, você falou, na hora que você me comentou no início, né, a vivência e a vocação. Eu tentei uma vez, fiz inscrição, mas falei assim, gente, eu acho que eu não consigo ser militar, não. Vamos tentar outra coisa? Depois um Banco Central, uma Receita Federal... Você falando aquela hora sobre a questão dos atores,
Eu tô lembrando aqui agora, você falando, eu também já tentei, tá? Já fiz concurso uma vez. Eu aprendi a cantar Filhos de Minas, e isso eu sei Meio caminho andado. Eu tô com 32, agora não dá mais. Eu confesso que depois da série, eu já posso pedir pelo menos um cabo ali, eu já posso começar. Pleitear, né? Já posso. De vez em quando eles me promovem pra soldado, mas depois volta pra recruta. A imersão foi tanto. A imersão foi muito. Mas essa importância para a cooperativa passa por essa questão da valorização. Assim como a gente precisa valorizar o cooperado, valorizar a pessoa, mostrar que é diferente, quando você vê a série com esse propósito de valorização, tem tudo a ver com o que é o cooperativismo. Então, por isso que o presidente saiu da sala na hora, nós temos que participar desse negócio. Por isso que levou lá na central. Não, é um projeto que a gente tem que estar junto. Porque... É que foi o olhar dele não só como presidente da cooperativa, mas como policial e ser humano. Ele se viu ali. Exatamente. É o olhar do cooperado. Me conta como que foi o feedback dos atores, que vocês falaram que eles passaram por um laboratório. Então, eu imagino, assim, que eu creio que a vida deles mudou. A concepção, a opinião. O Segunda Pele, eu acho que ele tem ele causa duas coisas na pessoa. Ela mostra a valorização, ela valoriza o profissional e ela quebra preconceitos. E os atores não são imunes a isso. Não estão imunes a isso. Muito pelo contrário, talvez eles é que tenham sentido mais, porque eles tiveram a oportunidade de conversar e conviver com profissionais, com os policiais, que vivenciaram aquelas ocorrências... Que estão na... Talvez não aquelas, mas ocorrências semelhantes. Né? Aquelas que eles estavam representando. Então, quando a Meire, a Sargento Meire, né, a personagem que é a esposa do Gael, que é uma personagem importantíssima, porque ela mostra a força da mulher na polícia militar, e a gente trata de questões muito sensíveis, que é a maternidade. Né? Imagina a cabeça da mulher ali, né, em relação à maternidade, com esse dia a dia, com todos os desafios que ela enfrenta. Então, tanto a personagem da Meire, quanto os outros personagens, do Gael e tudo mais, eles proporcionaram aos atores uma completa experiência de vida. Isso é unanimidade. Todos terminaram a série. Não dizia nem terminaram a série. Cada cena que se fazia... Eles comentavam com a gente do quanto eles, mudaram. Do quanto que mudou a visão deles. Tanto externamente, né, vendo do policial, quanto internamente como ser humano, como cidadão. Foi um choque realmente, né? Eles, inclusive, externalizavam isso. Tipo assim, nossa, eu tinha uma imagem completamente diferente do que era o BOP, por exemplo, né? Ou a atividade operacional. Todos eles me procuraram, eu estava lá, né, em cada segundo do set de gravação, e para manifestar isso, tipo, que bom que teve esse momento, né, lembrando que a produção foi totalmente mineira, né, do figurinista até os atores, todo mundo. Teve dia no set que nós tínhamos cerca de 70 pessoas envolvidas, e um universo que não está muito acostumado a lidar, né, com o cotidiano da Polícia Militar, assim, diretamente, né? Assim como a maioria da população. E a gente, em muitas cenas, tivemos figurantes policiais, né? Que a gente precisou ali daquele apoio para gravar rapidamente ali a cena. E então esse universo começou a interagir, né? E assim, é tão bonito de ver os paradigmas, os preconceitos sendo deixados para trás com 2-3 horas ali de convivência. O que mostra mesmo que é uma bobagem a gente ficar cultivando esse tipo de preconceito de qualquer ordem, né? Provavelmente também algum policial militar se surpreendeu com a relação com os atores e a equipe técnica, porque o preconceito ele está presente, infelizmente, em todo mundo, né? De alguma forma. Então, realmente, esse objetivo secundário da série, né? O primeiro, realmente, de contar a história, mas tanto os secundários como o de quebrar o preconceito, ele foi atingido já na produção, né? A gente já, no dia da estreia mesmo, estava uma grande comunhão entre policiais, atores, equipe técnica, aquele espírito de amizade mesmo, porque isso foi naturalmente acontecendo e enriqueceu muito, né, a produção. O Guto explicou aqui sobre a ocorrência. Nesse dia desse laboratório, a gente colocou em cada sala de aula da academia policiais militares com
fatos similares com o que o ator ia representar, para eles terem um momento ali de conversa. O preparador de elenco acompanhando tudo, e eu entrava em cada sala e via até onde a conversa estava chegando, assim. Então, assim, falando da família de cada um, eu tenho um filho, minha esposa está grávida, e o ator comentando, eu também tenho um filho nessa idade, tudo. Então, mostrando que tem muito mais em comum do que diferenças. E isso realmente enriqueceu muito, né? Quando a gente foi gravar, a gente via a intensidade da vontade de realmente fazer com que aquela cena representasse bem a história que ele ouviu. Então todo um sentimento. Ele não estava só mais interpretando uma história. Ele sabia quem era a pessoa que viveu aquilo e queria fazer aquilo muito bem. Então foi muito bacana isso, né? Eles tiveram a real noção do que é ser. Para essa responsabilidade de passar com sentimento, eles de fato precisavam viver, escutar, trabalhar a escuta, né? Para conseguir transmitir isso. E que conseguiram muito bem. O Tenente Coronel Santiago, ele é idealizador também do projeto, não é isso? Isso, a gente teve o processo criativo, né? Ele é muito rico, né? Inclusive... O Sargento Brasil... Sargento Brasil está aqui com a gente. Parabenizar também ao senhor, Tenente Coronel, que esteve com a gente aqui no primeiro episódio. Um grande abraço, senhor, e parabéns por esse projeto maravilhoso. E o Brasil, que está aqui com a gente também. Bem lembrado. Teve uma idealização inicial, né? O Sargento Brasil, uma das pessoas mais criativas que a Polícia Militar já teve, serviu com a gente de lá fato, na diretoria. Agora ele está na reserva. Infelizmente, não está lá mais com a gente. Estamos roubando essa criatividade na Copeng agora. Pois é. Roubando não, pegando emprestado. O que mostra que a Copeng está bem esperta mesmo, porque eu faria o mesmo. E o Coronel Santiago, a gente fez um grande brainstorm ali de ideias para ser até dentro desses fatos reais, né? Para a gente lembrar o que não poderia ficar de fora. Algumas coisas até ficaram, porque dentro da lógica de produção tudo tem gasto, etc. E mesmo assim tem bastante densidade, né? Muito ponto que a gente aborda ali. E o Coronel Santiago, junto com o Brasil, fez esse esqueleto inicial de propostas de abordagens. Depois isso virou um segundo roteiro, já escrito por mim ali, né? De algumas amarrações de personagens. Entra o Guto e o Humberto, que são os roteiristas também, pega aquela história inicial e transforma também ela numa linguagem profissional. Eles são especialistas nisso, né? Não era o meu caso. Ali tinha só a minha intenção inicial de materializar a nossa ideia. E o Humberto, que é um roteirista assim, de primeira, professor na área, né? Tem cursos. E o Guto veio trazendo essa construção. Então, assim, foi tudo muito a 4, 6, 8 mãos, né? As revisões de roteiro junto com o comando geral, tudo foi passado ali para o comando. Então, um ou outro detalhe a gente foi ajustando também dentro dos interesses da instituição. Foi uma empreitada bem árdua, foi um trabalho minucioso, muito trabalho. Dá para ver isso, né? Falando assim de comando, de referência, de atingir o objetivo do policial militar, como é que tá a pressão para continuar? Como é que o pessoal fica lá, quando cair, Capitão Cristiano, e Guto? No YouTube, me fala alguma coisa, Guto. No YouTube é a mensagem que a gente mais vê escrita. Cadê nos comentários, aliás, é a segunda temporada. E o que acontece com o Gael? Pois é. É a pergunta que mais não quer calar. São as duas coisas que acontecem. Vai ter segunda temporada? O que acontece com o Gael? Aproveita e conta pra gente. Vai ter a segunda temporada? Vai, fala. Uma questão importante que eu acho legal, assim, a gente sente que a série ainda poderia ser muito mais vista, né? Eu sempre comento isso com o Guto. A gente está lá com 1,5 milhão de visualizações, mas a gente tem 20 milhões, né, de mineiros e mineiras aqui no estado. E então, assim, eu peço para quem está assistindo, né, para quebrar realmente o preconceito de algo que é uma produção independente, né, com características de uma produção independente. Então, assim, não temos um orçamento milionário como a gente assiste aí em algumas plataformas, mas o que ela tem de ganho em relação à interpretação, à história, vale muito a pena. A gente respeitou muito tudo isso para construir algo assim que valesse a pena ser visto, né? E a gente, até um feedback para quem está assistindo,
95%, né, de likes nos episódios, assim, em relação aos dislikes, que é 4%, 5%. Então, assim, quem assiste gosta mesmo, sabe? Então, até isso porque me surpreendeu. Pensei, gente, é difícil agradar, né? A gente sabe que é muito subjetivo. E pelos comentários, assim, isso inclusive está aberto lá para o internauta consumir e ver. Muitos depoimentos diferentes, até de pessoas de outros estados, porque como são várias narrativas, tem gente que sente mais a parte operacional, tem gente que sente mais a parte da família, tem gente que lembra de um caso que foi vítima e a cena foi muito parecida com o que ela viveu. Então, esse retorno positivo nos comentários e nos likes dos episódios mostra que a gente está realmente no caminho certo, sabe? De abordagem, de linguagem. Queremos melhorar no que a gente já identificou que pode ser melhor, né, Guto? E a segunda temporada, se Deus quiser, ela vai sair, né? Olha. A gente já está nas tratativas com o Comando Geral, já autorizou a gente continuar com o projeto e dentro em breve aí teremos novidades de expectativa de estreia, mas é um caminho que ainda precisa ser percorrido exatamente para ficar bem caprichado, igual foi a primeira. Eu recomendo, vai lá ver. E aproveitando aqui, a gente falou, né, a questão lá da Copeng apoiar a ida lá em Marseille para concorrer lá, foi convidada, né? Então é um material realmente de qualidade. Foi a única série brasileira a ser convidada a participar lá em Marseille, né? Sim, websérie, né? Dentro das categorias que lá tinham, a gente estava concorrendo com outras 25. E a gente foi... Olha que legal isso. A gente foi convidado pelo festival para participar. O Festival de Marseille, para quem não conhece, ele é o Marseille Web Fest, é um festival, é o segundo maior festival que a gente tem. Primeiro é o de Los Angeles, depois vem o de Marseille. Na França, Na né? França. E eles escolhem séries do mundo inteiro. Os caras passam um ano assistindo, vendo, conhecendo, recebendo inscrições de séries do mundo inteiro. E de repente a gente tem uma grata surpresa de receber um convite e falar assim, olha, nós queremos que vocês venham participar do nosso festival. Olha o reconhecimento que isso é. Você tem ali uma banca extremamente competente. Especializada, né? Extremamente especializada. Que viu a série em outra língua, né? Uma série estrangeira. Falaram assim, a gente quer vocês aqui. Legal, né? E além de Marseille, na França, fomos indicados no Rio Web Festival, que é um festival internacional que acontece premiados, no Rio. né? Fomos premiados. E fomos vencedores de 2 categorias, fomos indicados em 9. Foi 11. Foi 11. Nossa série foi a que teve mais indicações. A série mais indicada. Isso bacana. É muito legal. É mais legal ainda, aí em Marseille, carimba, que tem o selo da Copeng, o apoio para ir lá em Marseille participar. Aí carimba que tem o apoio da Copeng. Porque é o papel da cooperativa isso. Aí sim, né? Teve o apoio da Central e tudo, mas esse foi fundamental. A cooperativa, quando o Santiago já estiveram lá junto com o comandante... O Coronel Alisson, diretor de comunicação. O diretor esteve lá. Também foi outra mensagem do Capitão Rosa. Esse nós queremos estar porque é agora que vai mostrar o papel da cooperativa de ajudar. Então... Exatamente. E é preciso ressaltar a importância de estar lá fisicamente, né? Da gente estar lá, não só o filme, mas a gente estar lá, conversar. Nós fizemos entrevistas, né? Nós conversamos com o diretor do festival. Aquela entrevista do Tenente Coronel Santiago, não foi? Sim, com o diretor do festival, com o Jean-Michel. A gente conversou com talvez o maior especialista, né, na área de webséries, que estava lá, um jornalista que ele é casado com uma brasileira. Olha! Né? Então ele sabe falar o português. Sabe falar português. A gente conversou com eles, que é o Joel Bassager. É um cara que há 20 anos se dedica a isso. E ele falar, né, as palavras que ele falou pra gente lá, da qualidade técnica, da representatividade que tem, né, e tudo mais, deixa a gente muito orgulhoso. E poder estar lá presencialmente, para ouvir isso, para estar junto com eles, e eles atestarem a qualidade pra gente lá. E isso é combustível para continuidade, né? Com certeza. Tem que continuar. E aí, a gente tá indo pra Alemanha agora. Tá indo pra Alemanha, tá indo pra Alemanha, em outro festival. Quando? 14 a 19 de junho. Olha aí. Eu faço aniversário dia 17, quem sabe, presente, né? Chegando. A gente não chega aí com os prêmios. Quem sabe? Quem sabe, mas realmente a gente está falando de uma produção mineira, né, Guto? Modesta,
um sonho que virou realidade com o apoio do Cicobi. E não era nem nos nossos melhores superou as expectativas, né? Eu creio que vocês pensaram então, 3 premiações, premiação internacional, isso é muito bacana. Dá um orgulho. Eu conversei com o capitão e no dia da exibição, eu falei, capitão, você vai sentir um negócio completamente diferente. Quando você vê na tela grande um trabalho que você idealizou, que você viu nascer, que lutou para poder colocar ele. Quando você assiste na tela grande... Ele vai sentir o que você sentiu, né? Médico de alma. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É uma emoção completamente... Tô sarando muita gente agora. É uma emoção gigantesca. Para mim, como artista, como diretor, dá um orgulho muito grande de ter realizado esse projeto. Por tudo que ele representa. Por tudo que tem por trás dele, né, e por tudo que ele ainda pode fazer. Agora está com uma força muito grande e dá mais vontade ainda, mais sentimento de continuar o projeto. Eu coloco o Segunda Pele como um divisor de águas na minha carreira, como artista. O primeiro divisor foi o Heróis, que eu fiz em 2011, que conta sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente gravou lá em São João del Rei. Isso foi em 2011 e esse abriu as portas, foi o meu primeiro grande trabalho. E agora, em 2021, a gente lança a Segunda Pele. Aliás, em 2022, a gente lança a Segunda Pele. E ele, de novo, divide a carreira. E antes e depois. Porque eu acho que, para mim, é a primeira vez que eu entro com tanta intensidade técnica e dramática num projeto. Inclusive, as categorias que a gente ganhou no Rio de Janeiro, que foram 2, que é a melhor produção e melhor design de som, são categorias assim bem técnicas. Quando a gente ganha melhor produção, desculpa interromper, mas isso coroa o trabalho de toda a equipe. Porque é como se fosse um pouquinho de cada um ali, né? Todo mundo da equipe vibra. E a gente tá falando da questão do apoio, mas a própria produção, a equipe, tudo comprou a ideia também, né? Então, comprou, com certeza. Um apoio também, não só a questão do apoio do Cicobi, o patrocínio ali, mas a produção, porque você falou, os recursos foram escassos. Então, comprar a ideia, acreditar, teve também Quando o coroa é isso, não, eu doei aqui uma parte que eu acreditei no projeto. Exatamente. Todo mundo se doou, de certa forma, para realizar. E a gente buscou fazer, utilizar os recursos da melhor forma possível. A gente quebrava a cabeça para fazer o melhor com os recursos que a gente tinha em mãos e acredito que a gente fez. Tanto é que o resultado está aí. Você falou milhões de visualizações, de responsabilidade, né? Então, para continuidade de segundo, aumenta, né, capitão Cristiano? Porque se a responsabilidade no primeiro era uma, e na Polícia Militar tem muita questão de deixar o legado, né? E tem que fazer melhor do que o anterior. Então, acho que a pressão vai ser maior. A cobrança é muito maior. Exatamente. A pressão vai ser muito maior, porque a gente já chegou num patamar muito legal, muito alto. Agora a gente tem que ultrapassar. E é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente vai lutar. Bom, vamos brincar um pouquinho? Vamos lá. Tem uma brincadeira muito legal que a gente gosta de fazer aqui no nosso podcast. E é uma pergunta para cada um de vocês, que se chama Saque Rápido. Ai, ainda bem que ele não falou nada, porque da última vez o tenente coronel... Como assim, saque rápido? Ele não falou. Só não é tirar o alvo. Vamos ver o que nos aguarda. Vamos lá, então. A produção vai colocar aqui. Aí é sacanagem. Não, isso é sacanagem. Saque rápido. Vai lá, meu amigo. Os dois, diretor. Não tem como. Eu sou apaixonado com os dois. Hitchcock é a maior referência que a gente tem para trabalhar a narrativa, né, de suspense, de mistério e tudo mais. E o Spielberg é o cara que domina a linguagem do cinema como ninguém, né, como um todo. Então, para não ter dúvida, eu fico com os dois. Empatou os dois. Eu vou de Spielberg porque realmente eu acho que tudo aquilo que o cinema tem essa magia, né? Que tira a gente da nossa realidade, que consegue te colocar na dimensão da história, é muito valioso, porque todo mundo tem tanto problema, as rotinas já são tão pesadas, então aquela trama que te transcende, e ele é especialista nisso, né? A medicina do cinema.
2. Para ser o Sargento Gael, Tom Cruise ou Robert Downey O Jr.? Percy, Fabiano Percy, que é o ator que... Nenhum dos dois, né, o que Percy. faz, vai me matar. Ninguém desbanca o Percy. É o Percy. Um abraço. É o Percy. Ô, Brasil, você tem uma briga? Não, e é interessante Que isso, como que o Sargento Gael, que é o Fabiano Percy, um ator renomado aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, roda o Brasil inteiro com projetos também, como ele cativou a audiência, né? As pessoas realmente ficaram muito envolvidas com a trama dele e com os destinos que elas foram tomando, né? Então, ele está de parabéns com o que ele entregou de interpretação. Foi indicado ao prêmio de melhor ator lá no Rio de Janeiro. Que legal, bacana demais. Com a série. Então, assim, sem dúvida nenhuma... Merecido. Ele entregou de corpo e alma pro personagem, sem dúvida. Deu pra sentir isso. Pra ser a Sargento Meire. Andressa. Não tem como, Andressa. Na mesma loja. Sem chance. A Andressa... Brasil, o que você tá arrumando aí pra gente? E a Andressa Caetano, que é a atriz que faz a Sargento Meire também, fez um trabalho de construção de personagem extremamente delicado, né? Ela fez toda uma... conversou com policiais militares, feminino, e trouxe, né? Ela, inclusive, teve várias cenas, ela emocionava e demorava a voltar. Aliás, tem uma cena... Pô, nem dar spoiler, não tem jeito, mas... tem uma só cena... falar aquela do corredor. A cena do corredor, lá é do último episódio, em que ela tá chorando. Ah, sim. Uhum. Ela chorou de verdade. Aquela não era a cena. Não era a cena. Ela se entregou de verdade ali. A cena era ela no corredor e tudo mais, sentindo a tristeza. A hora que deu, corta. A gente falou assim, corta. Ela desabou a chorar. E demorou a voltar, eu lembro compulsivamente. E eu falei com o cinegrafista, eu falei assim, filma. Não desliga, volta com a câmera, filma. E o set inteiro em silêncio. E a gente acabou emocionando também. Né? Emocionado, vendo ela. Ela chora compulsivamente depois que acabou a cena. Ela fez a cena do jeito que tinha que fazer. Não era para chorar. E ela não suporta a carga. E desaba a chorar. Mas isso é fácil, né, Guto? Você é diretor, o que você faz? Cria um novo personagem e pede para mandar currículo, você vê se você aprova ou não. Ou as caras, deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Você avalia o currículo, não, deixa eu ver se vocês estão à altura do segunda pele aqui, para me ver se... Vamos fazer um teste com vocês, ver se vocês passam. O Tom Cruise, eu acho que dá para ele fazer uma pontinha lá. Acho que rola. Scarlett também. Dá para fazer uma pontinha, aparecer passando no fundo ali. Se pudesse escolher hoje, seria policial herói ou artista de Hollywood? Policial militar, sem dúvida nenhuma. É o herói de verdade, né? A gente sabe que a arte de servir e proteger, eu tenho isso para mim, é uma arte, sabe? Lidar com as dificuldades, com a sensibilidade de cada atendimento, a dinâmica do teatro de operações, ela é muito complexa. De um lado, eu tenho uma pessoa que tentou me matar com a arma na mão, do outro lado, a mãe dessa pessoa, inconsolável ali, porque está vendo o filho ser preso. Eu vou tirar o direito dessa mulher chorar a dor de estar vendo o filho ser preso. Então, eu tenho que ter a sensibilidade de tratá-la com cuidado, mas eu tenho que ter a firmeza de mobilizar e prender o infrator. E isso tudo em frações de segundos, né? E hoje em dia, inclusive, agora sendo filmado por populares. Então, é de uma complexidade que pouco artista de Hollywood conseguiria fazer. Não vai ter o corta, né? Corta, faz de novo. Exatamente, não tem o faz de novo. Não tem o take 2. Não tem o segundo take, é ali na hora e ao vivo. Então, o policial militar é um artista, com certeza. Ganhar uma medalha, ato de bravura ou Oscar? A medalha Ato de Bravura, para quem não conhece, né, é uma medalha, uma comenda da Polícia Militar para aquele militar que se envolve em uma ocorrência de altíssimo grau de complexidade, onde ele, de fato, tem a sua vida colocada ali a risco. E nós temos muitos policiais militares que ganharam já essa medalha, entraram em prédio desabando para salvar, e assim que saiu o prédio caiu, e realmente demonstraram que são bravos, né? E foram ali até as últimas consequências para cumprir a missão. Eu gostaria de ganhar a medalha de bravura, mas como eu sou civil, eu vou ficar com o Oscar. Com o Oscar, né? Bom, vocês são incríveis. Eu tô segurando aqui para não me emocionar, porque, de fato, eu falo como uma cidadã comum, uma civil, assim. E eu, além de ter vários amigos,
ser parente de policiais militares, eu tenho uma empatia muito grande pelo ser humano, assim, sabe? E eu gosto muito de arte e ver, assistir, não só me debruçar mesmo, é como se estivesse acontecendo ali dentro, sabe, de mim, assim. Foi e quando acaba, eu fico com aquele sentimento, não... O que vai acontecer com o Gael, né? Então, assim, eu quero agradecer a vocês por esse momento aqui com a gente. É uma honra e um privilégio nosso poder fazer parte disso, né? Ter essa parceria, esse apoio, e podem contar com a gente. Vocês são grandes, incríveis, e estamos ansiosos para os próximos episódios. Muito obrigada por esse momento aqui hoje, de verdade. Nós que agradecemos, né, Guto? Essa visibilidade aqui, a gente sabe que é uma forma de divulgar a série também. A sensação que você teve ao assistir, eu nem sei quantas vezes eu já assisti, às vezes bate até de uma forma muito pesada, porque a viatura é de verdade, o armamento, os quartéis, então é muito real, né? Então, um colega meu deu um depoimento para mim, né, de profissão, que a mãe dele ligou para ele e falou assim: meu filho, tá tudo bem com você? Tem muito tempo que você não viaja para cá, para o interior, você tem acompanhado aí a sua atividade com psicólogos e tudo. Mãe, que é isso? Por que a senhora me ligou assim? Aí depois ele descobriu, foi porque ela assistiu a série. E deu aquele gatilho nela de, eu tenho que cuidar do meu filho, né, que está longe, faz tempo que eu não falo com ele. Então esse realismo que ela tem, ele desperta na gente sentimentos muito bons, né? E ao mesmo tempo reflexões muito importantes. Então eu me sinto muito grato de estar aqui, do Cicobi ter né, trazido essa temática aqui para debate. Espero que o internauta tenha curiosidade de ir lá acompanhar os episódios. E a Polícia Militar é isso, ela está sempre disponível a inovar. Vamos fazer 248 anos agora em junho, só porque ao longo dessa história a gente foi atualizando o tempo inteiro. Então a gente nunca vai ficar ultrapassado, porque a gente é uma instituição atenta às linguagens, às formas de comunicar. E a Segunda Pele foi uma revolução nesse sentido. Então foi um prazer fazer parte disso tudo e agradecer ao meu parceiro aqui, que realmente sem ele e a boa vontade, o empenho, que ele realmente adotou a ideia e jogou ela lá para cima, nada disso teria sido uma realidade hoje. Eu que tenho que agradecer, né? Puxa vida, foi um trabalho incrível, divisor de águas. Agradecer todo mundo que está envolvido em todos os sentidos. Uma das maravilhas do cinema é exatamente esse processo coletivo de construção, esse processo que depende de outras pessoas, depende da cooperação de outras pessoas, da criatividade de outras pessoas, para poder ele ser realizado. E a gente tem a certeza de que fez um bom trabalho quando houve depoimentos como o do Cristiano, do Humberto, e também eu sinto mesmo, a gente está envolvido nisso há anos, 3 anos praticamente. Exato. A gente está envolvido nisso. E se eu assistir hoje, eu que estava lá no processo, a gente se emociona. A gente sente lá no fundo aquela emoção. Esse é o atestado de que realmente a gente conseguiu fazer o nosso melhor. Porque a gente sente o que o personagem está passando pra gente. Essa é a maior realização. Esse é um Oscar, sabe, que a gente recebe. Quando é emocionante falar isso, porque eu aprendi a fazer o cinema, a televisão, de uma forma muito peculiar. Eu contei no início a minha história de que eu iria ser médico e optei por essa medicina da arte. A gente tem uma responsabilidade como artista de que todo e qualquer produto que a gente coloca à disposição no espectador, ele tem que transformar essa pessoa de alguma forma. Essa arte a arte só pode existir se ela transformar alguém, um ser humano. Se a arte não gera essa transformação, ela não é arte, ela não vale a pena. Então a gente faz para valer a pena, a gente faz para transformar, para ter significado, né? Para ter um significado. E a gente
fez o Segunda Pele e vai fazer a próxima temporada com esse mesmo espírito, com essa mesma garra, com essa mesma dedicação. E aí a gente você não imagina a ansiedade, né, que a gente está para poder de fato começar a trabalhar, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com todos os espectadores, com a história de todos os veteranos que já fizeram parte disso mais ativamente. Então eu lembro de falar isso no making off. Imagina a responsabilidade de um veterano assistir e não gostar e não se ver, né? Esses que já fizeram por tanto já fizeram pela sociedade. Então é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. É lindo isso, porque eu olho para vocês dois, estão aqui representando todo um projeto, mas eu olho como se eu visse aqui todas as pessoas envolvidas, desde os atores, aqueles que estavam ali trabalhando, todos envolvidos, inclusive os próprios policiais. É lindo e mágico de se ver. Estão sim no caminho super certo, conseguiram e foram além do que esperavam que ia acontecer. E nós te agradecemos, nós todos, né, enquanto Copeng, e em nome do Capitão Rosa, a gente agradece vocês por se disponibilizarem não só a vir aqui para compartilhar esse momento, mas disponibilizarem lá atrás a começar esse projeto que hoje está sendo um grande sucesso. Um agradecimento, Capitão Cristiano, Guto, ao pessoal aí para apoiar o projeto, né? Podcast Copeng, acompanhar, também lá entrar e ver a Segunda Pele. Assim, eu não sou, Guto, eu não sou igual o Tom Cruise, não, mas... Sim, eu tenho meus talentos, minhas artes. Se você quiser... Eu só tenho medo de ser assim, eu só faço questão de você. Porque, assim, eu amo demais a Copeng. Então, é a minha segunda pele, cooperativismo, propósito. Aí, assim, eu só não troco, eu só não aceito um convite, porque é por causa disso, eu gosto da Copeng. Tem uma questão interessante, se você me permite. Mas é meu talento. Mas dentro do que você está falando, eu lembrei de uma coisa. Primeiro, mais uma vez, registrar a nossa gratidão à Polícia Militar de Minas Gerais. Agradece muito o Cicobi, Copeng, que abriu a primeira porta, e normalmente a primeira é a mais difícil da gente conseguir, a Secrende, Crediminas, que apoiaram, né, gente? Foi uma série patrocinada por eles, então não teve nenhum recurso direto do Estado, já dentro do foco nosso, né, de eficiência total mesmo, e só tirar projetos como esse com base em parcerias. E eu lembro de consultar a respeito de algum merchandising para colocar em alguma cena, e eles falaram que não precisava, né? Que só de colocar lá no final, que era um apoio do Cicobi, já estava correspondendo aquele marketing, né, da contrapartida. E eu achei isso tão nobre, tão bacana, assim, se colocasse também não seria um problema, mas realmente essa intenção da cooperativa, de o que está por trás de tudo isso, é muito mais do que uma ação de publicidade indireta, de marketing, mas um compromisso com os valores da cooperativa, de realmente valorizar os seus cooperados por meio de ações, e essa ação foi um exemplo disso, né? Com certeza o cooperado e qualquer policial militar, agente de segurança, se sente valorizado. Então, parabéns a todos aí. Obrigado, Só tem duas coisas que eu e Tom Cruise não podemos ter comparação. Eu não uso dublê também. E a beleza. O resto são bem diferentes. Gente, eu deixo uma tarefa para você aí de casa, que está nos assistindo, de onde você estiver. Assista. Vale a pena. Tenho certeza que sua vida vai ser transformada. E eu gostaria de terminar com uma salva de palmas. Podemos? Obrigado. Obrigada, gente. Lembrando o endereço, né? youtube.com/série Segunda Pele. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, também aqui na barra, para vocês acompanharem.